E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente, faça aí seus comentários. Pessoal, tô vendo aí que muitos torcedores do Santos e também aqueles que cobrem o Santos no dia a dia, aqueles que fazem no YouTube conteúdos a respeito do time mais glorioso do mundo, se dá conta que tá falando muito sobre a atuação, principalmente as atuações do Miguelito na seleção do país dele, a Bolívia, né? Miguelito está disputando as eliminatórias da Copa do Mundo aí, venceu o primeiro jogo de 4-0 do time da Venezuela, o time do Soteldo, né? Inclusive ele e o Enzo Monteiro fizeram gol, e a partida que aconteceu agora essa semana contra a equipe do Chile, né? Depois de 31 anos, a Bolívia não vencia um time fora de casa, acabou vencendo o time do Chile, fez 1-0, levou um empate, aquele gol polêmico do Vargas, né? O meu conterrâneo. Fair play ali não existiu de maneira nenhuma, e aí o Miguelito depois acabou fazendo o gol da vitória, e muito se tem falado em manchetes a respeito desse garoto, e ele tá ficando famoso pra caramba, como já era na equipe do Santos. Só que mesmo com tudo isso que está acontecendo, com o interesse de outras equipes, por exemplo, como o Atlético Paranaense, o seu agente realmente está querendo fazer o Miguelito movimentar, porque ele está entendendo que ele não será oportunizado, e o que indica realmente é que o Fábio Carille não vai utilizar ele, não tem interesse nenhum a respeito desse jogador, e a torcida, de uma certa forma, pressiona para colocar esse menino para jogar. Olha pessoal, eu acho que isso não vai adiantar muito não, e eu acho que vocês entendem o motivo. O Fábio Carille não dá atenção nenhuma para os garotos da base. Ele pode até falar que ele utilizou muitos deles na equipe rival e tudo mais, mas no Santos ele só utilizou jogadores da base porque não teve outro jeito dele não utilizar. Porque se assim fosse, ele já teria colocado esses meninos aí realmente para jogar há muito tempo, né? A gente não pode falar do Santos porque o Santos já está há várias temporadas jogando no time profissional. Eu estou falando dos meninos da base que ele sempre elogia, como o Bernardo e tudo mais. E nem aqui para o Miguelito, que está servindo a seleção nacional dele da Bolívia, melhor jogador dentro da partida, e ele não é de maneira alguma oportunizado nem no banco de reservas ali como opção para entrar no segundo tempo. Aí você pode estar falando o seguinte, mas Vargas, o Miguelito tem tido oportunidade, às vezes quando ele entra, realmente ele não está jogando. Pô, se você entende que 10, 15 minutos é oportunidade, se você entende que 3 jogos, jogando 52 minutos ou 53, se eu não me salvo engano, nessa temporada, é jogo pra caramba, pelo amor de Deus, né, pessoal? Também eu não tô achando que ele é aquele craque supra-sumo que vai resolver todos os problemas do time do Santos. Mas quando o Santos não tem um jogador meio-campista como ele, que joga muito bem nas categorias de base, tem que ser oportunizado. No mínimo, eu acho que é uma falta, é injusto para o jogador. O jogador realmente quer jogar no Santos, a pressão é muito grande, a imprensa, de uma certa forma, como o GE, o Iago Rudá, que fez uma matéria interessante, o próprio Bruno Lima, lá do Trivela, também fez uma matéria semelhante a dele. Isso não adianta, isso não brilha os olhos do técnico do Santos atual, o Fábio Carille. E aí quando ele tem esse esquema de jogo, eu não estou falando do esquema propriamente dito, porque se ele tivesse jogadores específicos para fazer o time gerar e ficar dinâmico, não, ele joga nesse esquema disfarçado de outro, com o meio-campista lá junto com o centroavante, e não acontece nada. O Santos joga bem um primeiro tempo, e a gente não tem convicção que o Santos vai segurar o placar caso o Santos esteja ganhando, e normalmente o Santos leva empate, ou na situação pior o Santos é derrotado, mesmo jogando dentro de casa. Esse é o pensamento que o torcedor santista tem. E as oportunidades que foram dadas ao Miguelito não são as mesmas que foram dadas aos outros jogadores aí. Por exemplo, o William do Bigode, que já está experiente, não aguenta jogar, né? O próprio Furque, que tem lesões crônicas no pubis, também é um jogador lento. Sabe que não dá para colocar no lugar desses caras? Mas ele não vai fazer isso. Se esqueci do Serginho. Serginho, que é um jogador que é reserva absoluto lá do Juliano, que é o cupincha dele, que defende ele como se fosse um advogado nas entrevistas coletivas que ele concede, principalmente depois daquele jogo contra o time da Ponte Preta. Então olha pessoal, seguinte, se o Miguelito sair do time do Santos e o Marcelo Teixeira realmente não interferir, como já fez outras vezes,
Deixa o moleque embora então, meu. Se não vai utilizar o moleque, deixa o moleque embora. Porque não dá. Ah, você pode até falar, ele não jogou bem nas partidas, mas o cara só entrou na podre, cara. Não é dada a mesma confiança que, por exemplo, é dado pro Serginho, que é dada pro Juliano, que muitas vezes quando ele se machuca, fica praticamente um mês e meio fora, 7 partidas. Poxa vida. E aí joga num esquema que não dá para entender o posicionamento dos jogadores que ele orienta para ficar, para jogar no contra-ataque. Né? E todo mundo sabe que o Santos contratou vários atacantes, Yusufa Nijai, contratou Nacho La Quintana, contratou o Wendel Silva, contratou atacantes pra caramba. Tem o Guilherme, vendeu o Patati, ainda bem que vendeu o Patati, mas não foi colocado nenhum jogador para rivalizar com o Juliano ali no meio de campo. Há quem diga que ele não quer sombra. E eu acho isso ridículo dentro de uma equipe de futebol. Um moleque aí pedindo passagem para ter uma oportunidade, deixa o menino jogar então passa para frente. A gente acha, tenho absoluta. Estou falando do meu ponto de vista, pessoal, tá? Eu estou falando do meu ponto de vista. Não gostou do moleque? Fica falando lá do Bernardo, mas também não coloca o menino para jogar. Então ele gosta de jogadores que ele pode, de uma certa forma, tirar, e esse jogador não vai falar absolutamente nada. Porque se ele contratar, se o Santos realmente desse a oportunidade para contratar outro jogador para rivalizar a posição ali com o Juliano, por exemplo, ele não ia ter o que falar, ia ter que justificar pra caramba. E aí, como é que ia ficar? Né? Então é ridículo esse papo, sabe? Essa confusão. O Santos tem um jogo importante, cara, nesse próximo final de semana. Esse jogo acho que vai ser uma das melhores rivalidades do Santos que aconteceu, muito pelo fato do que aconteceu lá no primeiro turno. Naquele jogo polêmico, quando o João Paulo se machucou, não teve fair play, né? Aquela situação foi muito discutido, né? No final da partida o Pituca falou, chamou de brincalhão o cara que deu entrevista antes, então ficou um negócio meio esquisito, e toda essa tensão vai vir para esse final de semana, nesse domingo às 4 horas da tarde, que terá transmissão, inclusive, da TV Tribuna, terá transmissão do Sport TV, terá transmissão da Band também, nos mesmos moldes que foi na última partida, pessoal. Agora, pessoal, se liga, não vai fazer confusão dentro de campo, pelo amor de Deus. O Santos já recebeu várias punições por a torcida realmente não se comportar de maneira correta, né? É um jogo, existe a rivalidade, ficou um restício da última partida, a gente sabe muito bem disso. Agora, põe a cabeça no lugar, pelo amor de Deus. O Santos tem que ganhar dentro de campo. Quem tem essa responsabilidade de fazer isso são os jogadores. Porque ao depender do técnico, vai jogar por uma bola, ficar ali atrás, fez 1-0, fecha a casa. É como se pegasse e fechava todas as portas numa festa e fosse embora e deixasse o outro time adversário lá. Poxa, é um jogo feio, né? É um entretenimento, cara, é um entretenimento. Aqueles que batem na tecla de falar que o mais importante é vitória, eu também acho. Mas se o cara se dispõe a descer a serra, ou mesmo um torcedor que está lá na Baixada Santista, pagar caro o ingresso, que inclusive já começou a ser comercializado nessa terça-feira, fique ligado. É uma informação importante para você que ainda pretende na equipe, ver a equipe do Santos jogar, melhor dizendo, até engasguei aqui. É um entretenimento, cara. Então, o cara que vai jogar, a gente que vê pela televisão, a gente vê uma coisa, mas você que vai oportunizar essa situação, ver lá ao vivo, é outra coisa. É um outro tipo de futebol que o Santos está jogando. Fora das suas tradições, fora daquele dinamismo que sempre existiu, com responsabilidade. Porque muita gente fala, o Santos sempre jogou no ataque. O Santos sempre foi temido jogando na Vila Belmiro, no alçapão mais glorioso do mundo. Ninguém está respeitando mais o Santos, e boa parte é mediante esses técnicos que vêm dirigindo o time do Santos nessa sequência, por jogar por uma bola, esse jogo esquisito que a gente não sabe como que o Santos consegue contratar esse tipo de treinador. E mesmo assim, muito se tem falado, sai Carille, fica Carille, sai Carille, fica Carille. Ó, pessoal, não quero saber mais. Porque se a gente for pensar, a gente vai passar raiva, e eu não vou ocupar o meu tempo passando raiva numa coisa que eu gosto e decidi fazer, né?
É lógico que a gente quer ver o time do Santos subir para a primeira divisão. Obviamente, a gente tem que concordar com tudo isso. Mas ver o Santos jogar um futebol, né, um futebol de retranco, um futebol por uma bola, não é tradicionalmente o time do Santos. E aí, quando você olha, o que acontece com o Miguelito? Vai sobrar só o sub-20. O Miguelito recebeu ordens para voltar, né, provavelmente será utilizado nesse jogo importantíssimo, nesse sábado, que o Santos tem a última rodada dessa terceira fase do Paulistão, e o Santos precisa ganhar do Sertãozinho. Esse jogo vai ser lá no CT Repelé, espero eu que terá transmissão lá da Santos TV, né? E eu entendo que se o Santos não fazer um bom resultado, o ano do Santos no Sub-20 acaba, pessoal, acaba, porque o Santos já saiu fora do Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil, o Santos não tem nada. E aí o Santos termina o seu ano melancolicamente nesse jogo se não vencer contra o time do Sertãozinho. O Santos não tem outra questão a não ser vitória. Porque na chave do time do Santos está classificado o Bragantino, que está com uma quantidade de pontos exuberante. Na segunda colocação está o time do Santos, que está com a mesma pontuação do Mirassol, que vem na bota do time do Santos com 9 pontos. Não, o Bragantino, se não me engano, está com 12 pontos. Então, o Santos pega o Sertãozinho, que não tem nenhum ponto, então espero eu que o Santos vença, mas a gente já viu acontecer de tudo nesse campeonato paulista. O Santos vem de uma vitória importante sobre o Livre, o líder, né, do grupo, né, o Bragantino, por 2-1. E, inclusive, jogou fora de casa com 2 golaços, né, do Vinícius Lira, dando atenção especial para o segundo gol que ele fez, uma cobrança de falta magistral. Né, jogando fora de casa, inclusive no CT deles em Bragança Paulista, se eu não me salvo engano, o Jarinu, né? E o Santos vai ter que confirmar a sua participação na fase seguinte, né? Que aí vai ficar os 8 classificados, vai para as quartas de final, e aí o Santos continua dentro da competição. Mas o Santos tem que ganhar, não existe outro resultado a não ser vitória. Só para a gente contextualizar aqui, pessoal, o Santos ele vai pegar o Sertãozinho, vai precisar ganhar, esse jogo vai ser às 3 horas da tarde, e o Bragantino vai pegar o Mirassol. O Mirassol está na bota do Santos, precisa também vencer, torcer aí para um tropeço do time do Santos. Tarefa difícil, mas nada impossível. Né? Agora, ficando para o lado do Santos, o Santos só precisa fazer isso. Mas não deveria estar nessa situação, porque o que a gente está falando da classificação do Sub-20 do Santos, eu estou misturando aqui, porque o Miguelito vai jogar na seleção, é uma seleção, né? No Sub-20 do Santos, e não no time profissional. É por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui, e que não vai dar absolutamente nada. Libera o garoto, cara, libera o garoto para jogar em outra equipe. Se não vai oportunizar esse menino, como não tem feito com os outros da base, não adianta. Então, o Fábio Carilli está tocando em pontos, assim, que são principais para uma equipe, né, e que ele não está respeitando, né? Ele tem, evidentemente, os jogadores lá, os líderes na sua mão, que ajudam e estão defendendo ele com unhas e dentes, só que a gente sabe que existe um corporativismo, e o time do Santos, através do seu presidente, não quer realmente demitir ele, porque não tem convicção que se contratar outro pode dar uma mercadoria, né? E os jogadores, sei lá, cara, sei lá, entendeu? Então é muito difícil, né? A gente está desse lado, evidentemente, que a gente comenta, a gente não está do lado do Marcelo Teixeira, mas se tivesse que ter feito alguma coisa, já tinha que ter feito antes. Agora, faltando 13 rodadas para acabar aí o campeonato, é arriscado. E não admito que o Santos perca nesse final de semana contra o América. É vitória, vitória. Ah, vai ser mandado embora? Não vai, como eu já havia falado aqui. O Fábio Carilli, a gente não sabe, cara. Ainda mais depois daquelas declarações que o presidente deu uma entrevista ao GOAT, né, o canal que transmite partidas de futebol. Não dá para você acreditar mais no presidente, não dá para você acreditar de uma certa forma que vai acontecer coisas positivas do time do Santos. Não dá para a gente entender que o futebol vai mudar, vai continuar assim. É futebol de resultado, é 1-0. Mesmo que a gente ache que a gente tem que jogar um futebol melhor. Então, pessoal, convido você a não se estressar, que eu sei que é difícil, mas é uma coisa que você vai ter que aprender pelo menos até o final desse campeonato. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está acompanhando aqui meu canal Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Tchau.